Fala galera, aqui é o AJ do canal Mundo dos Fatos, e não é de fácil compreensão o que impulsiona certas pessoas a adotarem uma postura que vai de encontro à lógica e preservação da vida, ou seja, indivíduos cujo objetivo é justamente o oposto, ou seja, de exterminá-la. A origem desse comportamento geralmente é atribuída a determinada psicopatia, malformação mental, herança genética ou algum episódio violento ocorrido durante a infância e a adolescência. Tais indivíduos, ao cometer crimes contra a vida, são comumente reconhecidos pela alcunha de serial killers ou assassinos em série. E é sobre eles que nós vamos falar no vídeo de hoje, sobre os serial killers. Mas antes de mais nada, já deixe seu like nesse vídeo, sua contribuição por meio dele é muito importante para nós. Não se esqueça, tá, de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo com quem possa vir a gostar desse tipo de conteúdo e sem mais delongas, editora, puxa a vinheta. A expressão serial killer é de certa forma recente, o que leva muitas pessoas a acreditar que essa espécie de indivíduo tenha surgido tão somente nas últimas décadas, pois anteriormente não se ouvia falar nesse termo. Tal denominação foi criada nos anos 70 por Robert Ressler, agente especial do FBI, membro fundador da Unidade de Ciência Comportamental. Segundo ele, ao assistir a palestra de um colega que se referia à sequência de roubos, abusos sexuais e assassinatos como crimes em série, ele ficou tão impressionado com a força da expressão, que passou a usar o termo serial killer para descrever o comportamento do homicida que reitera a prática de homicídios. Mas como se define um serial killer? Essa é uma questão que não encontra harmonia entre os especialistas. Segundo o FBI, esse tipo de assassino em série, eles são indivíduos que matam 3 ou mais pessoas em locais diferentes e com intervalo entre eles. Portanto, essa definição usa 3 critérios para identificar o serial killer, quais sejam quantidade, lugar e tempo. Contudo, a definição oficial do FBI sofre diversas críticas, pois ora seus elementos são muito abrangentes, ora muito específicos. Por exemplo, muitos especialistas indicam que o serial killer pratica seus crimes sempre tendo uma forte conotação sexual em seus atos, e alguns outros criminosos não agem com essa finalidade, como por exemplo, sequestradores, matadores de aluguel, mas se for considerado o critério objetivo da quantidade, todos se enquadrariam como assassinos em série. Também o elemento objetivo de lugares distintos é questionado, já que notórios serial killers realizavam seus crimes em um único local, como o caso de John Wayne Gacy, que usava o porão de sua casa para torturar e esconder os restos mortais de suas vítimas. Também o caso do alemão Joachim Crow, ele matava suas vítimas e as cozinhava em seu apartamento, jogando parte dos corpos no vaso sanitário, o que entupiu o encanamento do prédio e fez com que fosse descoberto. Além disso, não se pode desprezar os casos em que o indivíduo foi preso antes de cometer o terceiro assassinato, pois ele deixaria de ser um serial killer somente pelo fato de sua sequência ter sido interrompida. Mas surge uma pergunta interessante: será que a diferença entre um serial killer e um assassino comum é só quantitativa? Óbvio que não. O motivo do crime, ou mais exatamente a falta dele, é muito importante para a definição do assassino como serial. As vítimas parecem ser escolhidas ao acaso e mortas sem nenhuma razão aparente. Raramente o serial killer conhece sua vítima. Ela representa, na maioria dos casos, um símbolo. Na verdade, ele não procura uma gratificação no crime, apenas exercita seu poder e controle sobre outra pessoa, no caso, a própria vítima. Agora nós vamos falar sobre quem são os serial killers, aspectos gerais e também psicológicos. A maioria das pessoas tende a imaginar o serial killer como uma pessoa louca ou doente mental, o que se verifica não ser verdade na maioria dos casos. Há, no entanto, o consenso de que assassinos em série possuem ligações íntimas com a psicopatia e a psicose, que são desvios mentais distintos. A psicose é uma doença mental que provoca uma alteração na noção da realidade, onde o mundo próprio se forma na mente do psicótico, ou seja, ele vive num delírio sobre alucinações, ouvindo vozes e tendo visões bizarras. As formas mais conhecidas de psicose são a esquizofrenia e a paranoia. Apenas uma reduzida parcela dos assassinos em série se enquadra no lado dos psicóticos, o que derruba a crença popular de que todo serial killer é louco. Por outro lado, a psicopatia afeta a mente do assassino de forma diversa. Não cria nenhum tipo de ilusão na mente, ou seja, o indivíduo vê claramente a realidade e sabe que é proibido matar. Porém, suas perturbações mentais
os fazem ser frios e sem empatia nenhuma. Basicamente, o serial killer psicopata vive uma vida dupla, mantendo uma aparência voltada para a sociedade, muitas vezes sendo uma pessoa gentil, racional e que interage com o meio social. Porém, sua verdadeira identidade é mostrada somente para suas vítimas. Um ser dissimulado e incapaz de sentir pena e de obter satisfação com tortura, abusos sexuais e também assassinato. Explicadas as diferenças mais substanciais entre psicóticos e os psicopatas, deve-se fazer outros esclarecimentos importantes. O primeiro é que nem todos os assassinos em série pertencem sempre a um desses dois grupos, mesmo que as estatísticas indiquem que a maior parte deles se encaixa neles. Estudos recentes dizem que a porcentagem de assassinos em série psicóticos está entre 10% e 20%. A porcentagem restante é quase integralmente pertencente aos psicopatas. O segundo esclarecimento: nem todos os psicopatas têm o mesmo grau de psicopatia e, por conseguinte, nem todos acabam se transformando em criminosos, e muito menos em assassinos em série. Só para a gente poder ter uma ideia da incidência dessa anomalia comportamental no mundo, a Organização Mundial da Saúde apontou em 2003 que cerca de 20% da população espanhola padecia de algum grau de psicopatia. Cerca de 3 anos antes, havia calculado que nos Estados Unidos moravam 2 milhões de psicopatas, dos quais 100 mil moravam em Nova York. Consegue-se perceber, então, que o número de psicopatas no mundo é considerável. E mesmo sabendo que nem todos os psicopatas são assassinos em série, esse percentual é deveras assustador. As características mais marcantes do psicopata é a ausência de empatia, pois possui um vazio emocional e buscam emoções fortes de forma impulsiva, desprezando as relações humanas e a consequência dos seus atos. A vítima é apenas o objeto para assassino em série. Quando os assassinos em série são convidados a expressar as razões dos seus crimes, suas argumentações não despertam no interlocutor a confiança alguma e são consideradas, na maioria das vezes, desculpas para evitar o cárcere ou a pena de morte. Então, o que busca o serial killer com o cometimento dos crimes? Ele busca uma posição de superioridade, quer mostrar que tem o poder e o controle, e faz isso degradando e humilhando suas vítimas. Alguns sentem essa sensação com a tortura, outros com o momento do assassinato, e demais com a desfiguração e desmembramento do corpo, já inanimado. Assim, os assassinos em série, eles são divididos em 4 tipos. O primeiro é o visionário, são os psicóticos, que matam com respostas às vozes ou visões que lhe exigem que cometam os crimes. O segundo é o missionário, acredita que a sociedade deve se livrar de determinadas categorias de pessoas, pois crê que essas são o mal do mundo. O terceiro é o emotivo, que obtém prazer no planejamento do crime e mata por pura diversão. O quarto é o sádico. Esse é o que busca satisfação através do sofrimento das vítimas, mediante tortura, mutilação e homicídio, entre outras coisas. Quando se olha o passado desses serial killers, geralmente se encontra sinais comportamentais comuns entre eles, quais sejam enurese em idade avançada, que seria urinar na cama, piromania, provocar incêndios e sadismo precoce, normalmente torturando animais ou crianças, como se fosse um ensaio para o futuro matador. Isso não significa que se uma criança fizer alguma dessas condutas, certamente será uma assassina em série no futuro. É impossível fazer uma leitura prognóstica destes sinais. Contudo, o inverso sempre se mostra ocorrente, ou seja, no passado dos serial killers, esses comportamentos eram bastante frequentes. É a chamada terrível tríade, que também é complementada por outras características na infância, como isolamento social, destruição de propriedade, baixa autoestima, acessos de raiva, dores de cabeça constantes, automutilações e também convulsões. Agora nós vamos falar sobre as vítimas. Não existe um tipo específico de vítima para o assassino em série. O que ocorre é que as vítimas são escolhidas aleatoriamente ou por representarem algum significado para o assassino. O assassino em série ele busca exercer formas de poder, dominação e controle sobre as vítimas e acaba tratando-as como simples objetos. O que esses indivíduos conseguem com tirar a individualidade de uma pessoa e enquadrá-la em um grupo é desumanizá-la, vê-la como um objeto carente de sentimentos. Eles matam um reflexo, um mito, não uma pessoa em toda a sua dimensão. Não obstante, há uma certa tendência de que o homicida ele escolhe vítimas que sejam mais fracas do que ele, uma vez que essas não dificultariam suas pretensões homicidas. Contudo, quanto maior resistência a vítima opuser ao agressor, maior vai ser a satisfação proporcionada para ele. Também é comum que os serial killers optem por vítimas que não chamem tanto a atenção pelo seu sumiço, como por exemplo pessoas colocadas à margem da sociedade. Agora nós vamos falar um pouco sobre os aspectos dos crimes praticados por eles. Esses crimes possuem um roteiro, de acordo com a natureza de cada um deles, já que nem todos atuam da mesma forma, porém todos querem o mesmo fim: matar
matar. E o ciclo do crime se dá da seguinte forma. A primeira fase é a aura. O serial killer começa a se distanciar da realidade. A segunda fase é de busca. O assassino inicia a seleção da possível vítima. A terceira é a fase de caça. A vítima foi selecionada e o assassino faz contato com ela. Quarto, fase da captura, momento em que a vítima é subjugada pelo assassino. O quinto é a fase do assassinato. O assassino dá vazão ao seu instinto sádico e homicida. E o sexto é a fase da depressão. Após toda a emoção do crime, a tensão homicida é reduzida e em seguida algum agente estressante faz reiniciar todo o ciclo do crime. A explicação da psicologia para que um assassino em série repita o ciclo é de que o mesmo, ao cometer o crime, apenas ritualiza e fantasia a vítima como se fosse a representação de alguém que o humilhou no passado, a ausência do pai, um abuso sofrido na infância. Mas após matar a vítima, o passado, que durante a realização do crime estava sendo vingado, continua o mesmo após a morte da vítima. Agora nós vamos falar sobre a análise do crime. A conservação da área onde o crime foi cometido é providência que deve ser observada para a investigação de qualquer espécie de crime, óbvio. Nesse local serão preservados elementos e avaliados objetos que possibilitem a reconstrução da sequência dos atos do assassino, bem como evidências que identifiquem a vítima e também o agressor. Nessa hora, o investigador deve buscar pensar como um assassino para poder entender o porquê de seu evento. Portanto, a preservação do local do crime é de suma importância. Do contrário, qualquer alteração do estado das coisas pode interferir negativamente na conclusão final. Agora nós vamos falar sobre o serial killer e o uso das redes sociais. O ser humano, ele necessita da interação social. O serial killer, embora seja frequentemente associado a distúrbios mentais que prejudicam sua sociabilidade, também interage nas redes sociais. A internet criou um canal que facilitou as relações entre as pessoas, muito por conta de propiciar o encontro de indivíduos com pensamentos semelhantes e que têm interesse em trocar informações sem que haja necessidade de exposição física ou plena identificação. As autoridades policiais rapidamente perceberam que as redes sociais também passaram a ser utilizadas para finalidades escusas, ou seja, cometimento de crimes. Muitos criminosos, além de usar a internet para praticar crimes, também utilizam para se vangloriar das atrocidades que eles cometem. Fotos, vídeos e comentários de um suspeito são fontes inesgotáveis para que os investigadores colham elementos necessários para traçar um perfil criminal ou obtenham uma prova conclusiva. Assim, o investimento em programas que transmitem alertas em razão do uso de determinadas palavras, postagens específicas de fotos, certamente trazem novas formas de prevenção e também solução de crimes. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like. E você conhecia esses aspectos sobre os serial killers? Deixa aqui também e clique no próximo vídeo para ver um outro fato, uma outra curiosidade desse nosso mundo. Valeu, é nóis, tamo junto.